alunos do terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, geometria analítica. A geometria analítica é uma jornada que a gente vem atravessando já tem alguns dias e hoje é a derradeira aula deste bloco de conteúdos. Nós vamos encerrar o trabalho com a parábola. É a terceira aula de parábola, só para lembrar, na primeira aula de parábola nós trouxemos a definição, que é a parábola, os seus elementos, propriedade. Na segunda aula, a equação reduzida. Em ambas as aulas nós fizemos exercícios, mas hoje a aula é exclusiva para resolução de exercícios. Exercícios contextualizados. Boa preparação para o aluno do CAUNI. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir esse trabalho. Então eu digo, vem comigo. Nós vamos começar os nossos trabalhos lá na página 261 do nosso livro didático, resolvendo o exercício 46. Uma das aplicações da geometria analítica é no estudo das órbitas, da geometria das órbitas dos planetas, dos cometas. Nós já fizemos alguns exercícios nesse sentido e aqui é mais um desta série, tá? Então acompanhe o enunciado do exercício. Para o estudo de um cometa cuja órbita é uma parábola, com o Sol no foco, um astrônomo imaginou um sistema cartesiano ortogonal no plano dessa órbita, adotando nos eixos uma unidade U conveniente para grandes distâncias. Ele colocou lá um plano cartesiano e nesse plano cartesiano vai estar a órbita de um planeta, que é uma parábola, e o Sol vai estar no foco. É isso que disse aí, nada demais. Em relação a esse sistema, a equação da trajetória do cometa é... Aí ele me dá essa equação aqui, x ao quadrado igual a 12, que multiplica y menos 4. Eu chamo a atenção porque esse problema traz uma modificação na forma como nós vínhamos resolvendo os exercícios. Porque nós fornecíamos para você, né, o exercício fornecia a parábola, o desenho da parábola, o esboço da parábola, com alguns de seus elementos, e você encontrava a equação da parábola. Aqui é o contrário. Aqui nós já temos a equação da parábola, e nós não temos a figura. Tá? Então, esse aí é um ponto importante. O exercício traz um diferencial, por isso que eu trouxe esse problema para ser resolvido aqui. Além de ter também um contexto. Vamos para a próxima frase. No momento em que o cometa passar por este ponto, sua distância ao Sol será igual a... Aí vem as alternativas. Olha, existe um problema nesta frase. Eu vou até colocar um destaque para ela, observe. Tá? Esta frase ela tem um problema. Porque se a órbita do cometa é uma parábola, e o cometa tem que passar por esse ponto, então este ponto tem que pertencer ao gráfico dessa trajetória que é a parábola. Esse ponto tem que pertencer à parábola. Mas o que significa dizer que o ponto pertence à parábola? Que as coordenadas desse ponto tem que satisfazer a equação. Todo ponto da parábola tem que satisfazer a equação da parábola. Aí você vai dizer para mim, é óbvio, né, professor? Por que o senhor está dizendo isso? Porque se você pegar as coordenadas deste ponto e substituir aqui, não vai dar muito certo, não. O lado esquerdo não vai ficar igual ao lado direito. Infelizmente, houve um erro na elaboração, na parte final desse exercício. Tá? Aqui tinha que ser dado um outro ponto. Um ponto que estivesse na parábola, mas aí não vai dar a alternativa que está aqui. Então, para preservar o ponto e preservar a alternativa correta, de acordo com o gabarito, eu vou fazer uma modificação nessa frase, para preservar o exercício por aquilo que ele tem de bom. E de repente pode ser que eu aproveite numa prova, né? Então eu vou alterar essa frase, ó. Então veja só. Eu quero saber a distância de um corpo celeste que está nesse ponto. Então não é o cometa, é um outro corpo, ao Sol. Tá? Então você imagina que neste ponto tem um corpo celeste.
Qual a distância dele ao Sol? Será que ela vai ser 25 unidades, 10 unidades, etc? Tá ok? Então ficou assim. A trajetória de um cometa é uma parábola, o Sol está no foco. Eu quero saber a distância de um corpo celeste que está neste ponto até o Sol. Então este é o exercício, tá, que nós vamos procurar resolver. Olha, de todas as palavras que tem aí, antes dele fazer o pedido, assim, a parte mais importante eu vou chamar aqui para o destaque, que é a equação. A equação da parábola. Agora, como que é a cara dessa parábola a partir desta equação? Porque o esboço, o desenho, pode facilitar a resolução do exercício. Porque no desenho, você vai colocando os elementos da parábola. Então, o que ele está pedindo pode ser encontrado de uma maneira mais fácil se você esboçar um desenho com os elementos da parábola. Tá? Além de ficar menos abstrato, fica mais fácil. Agora, nós temos 4 possibilidades, porque isso aqui é a equação reduzida de uma parábola. Então, nós temos 4 possibilidades. Eu vou lembrar as 4 possibilidades. Guarde essa equação aí, daqui a pouco ela vai retornar. Me acompanhe. Então, trouxe até um flashback das 4 possibilidades em que nós trabalhamos a equação reduzida de uma parábola. Quando a diretriz é paralela ao eixo x, tanto neste caso quanto neste caso, ó, aqui a diretriz é paralela ao eixo x, aqui a diretriz é paralela ao eixo x. Tá? Só que aqui a concavidade é para cima e aqui é para baixo. Olha como é a equação, elas são muito parecidas. Tá? Aqui tem um sinal menos, porque a concavidade é para baixo. Aqui um sinal mais. Tá? Mas, vamos dizer assim, a exceção do sinal, toda a estrutura é igual. Tá? Você tem x menos x0 ao quadrado, 2p, y menos y0. Lembrando que o x e o y0 são as coordenadas do foco. E o p é a distância do foco à diretriz. Tá? Agora, nesta parte de baixo, é quando a diretriz é paralela ao eixo y. Então, diretriz paralela ao eixo y. Diretriz paralela ao eixo y. Aqui a concavidade é para a direita e aqui é para a esquerda. Se for para a direita, positivo. Se for para a esquerda, negativo. Só que agora, nesta parte de baixo, se você comparar aqui, ó, olha o meu cursor, houve uma inversão. Quem está dentro do quadrado aqui é a galera do x. Quem está dentro do quadrado aqui é a galera do y. E aí, para facilitar a memorização, você vai se guiar pela diretriz. Diretriz paralela ao x, quem fica no quadrado é a galera do x. Diretriz paralela ao y, quem fica no quadrado é a galera do y. Mas as estruturas são muito parecidas. Isso aí tudo eu falei com calma em aulas anteriores, tá? Eu estou trazendo aqui para o exercício, porque também é um momento de revisão. Aquela equação que ele me deu no exercício, em qual desses 4 formatos ela se enquadra? Eu vou colocar aí, tá? Encontrou? Está nesse formato aqui, ó. X ao quadrado, alguma coisa, tá? Y menos 4. Está nesse formato. Você pode até dizer para mim, mas aqui não é x menos alguma coisa? Tá. Daqui a pouco a gente escreve isso, mas é x menos 0. Porque x ao quadrado é a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado. Aí depois tem a galerinha de fora, o 2p, que neste caso é 12, e depois y menos alguma coisa, que neste caso é 4. Tá? Então se enquadra neste modelo. Eu vou limpar o que não me interessa, ok? Aí eu vou destacar esta parte, me acompanhe, tá bom? Então tá ela aqui, eu dei uma ampliada no meu gráfico, para facilitar a minha visão. Aqui o padrão, aqui é que eu tenho. Tá? Este é o modelo. O modelo é diretriz paralela ao eixo X e concavidade para cima. E esse modelo foi escolhido quando eu comparei a equação que ele me deu com a equação padrão deste modelo. Agora eu vou trazer aqui para baixo, para poder comparar o caso particular com o modelo geral. Tá bom? Então tá ele aí embaixo, você está vendo. Vou fazer aquela jogadinha ali que eu falei do x, tá? Aí você tem que o x0 é 0, o y0 é 4 e o 2p é 12, tá?
É só você comparar termo a termo, até coloquei as setinhas para facilitar a sua compreensão. Agora, então, mediante isso, vamos fazer o desenho da nossa parábola. Porque essa aqui é a parábola genérica que tem essa equação na qual a nossa se encaixa. Agora, com os dados que nós temos, vamos fazer a nossa. Então, continue acompanhando, tá? Eu vou destacar aqui o vértice da nossa. Ela é 0,4, porque o x0, y0 são as coordenadas do vértice. Então, o vértice da nossa é 0,4, tá? Se o 2P ele é 12, é porque o P é 6. E o P é a distância do foco até a diretriz. Então, na nossa parábola, o vértice é este e o P é este. O P é o parâmetro, é a distância entre o vértice e a diretriz. Vamos desenhar ela aí do lado? Aí, plano cartesiano, tá? Aí está o vértice, porque o vértice tem coordenadas 0,4, ele está no eixo das ordenadas. Então está aí o vértice. Vamos colocar as coisas. Aqui eu coloquei o foco, porque o foco, ó, nesse meu desenho, está acima do vértice. E aqui a diretriz abaixo do vértice. Então, este caso que eu tenho, eu estou comparando também com o modelo geral. Tá? O nosso vértice é esse, coloquei a criança, acima está o foco, abaixo está a diretriz. Este 6 é a distância entre o foco e a diretriz, aí no desenho. Tá? Então, a minha diretriz está a 6 unidades do meu foco. O foco está a 6 unidades da minha diretriz. Ok? Então, agora vamos observar o seguinte. Se aqui é 6, então daqui até aqui é a metade. A metade de 6 é 3. 4 mais 3, 7. Por isso que eu coloquei 7. Aqui também, daqui para cá também é 3. Então, 4 tira 3, 1. Tá? Então, repito. Se aqui é 6, essa parte é a metade. Então, essa parte aqui tem que dar 3. Se tem que dar 3, 4 mais 3, 7. Então, por isso que o foco está lá no eixo das ordenadas, no 7. E a diretriz está aqui, 3 abaixo. Então, a diretriz intercepta o eixo Y no 1. Ok? Então, nós já temos condição aí de colocar a nossa parábola. Tá? Já localizei a diretriz, já localizei o foco, já localizei o vértice. Tá? Então, esses são os elementos principais. Aonde está o vértice? Onde é que está o foco? Onde é que está a diretriz? Continuemos, vamos tirar o que não nos interessa e trazer essa parábola aqui de volta para o enunciado. Então, qual foi o trabalho que eu fiz? A partir desta equação, eu concebi esta figura. E nesta figura estão os elementos principais da minha parábola. Tá? Agora, vamos ver o que nós queremos. E com esse desenho, tudo vai ficar mais fácil. Nós queremos a distância de um corpo celeste que está neste ponto. Tá? Este ponto tem a abscissa 8 e ordenada 1 até o Sol. Tá? O Sol está no foco, ó, o Sol aqui. E o nosso corpo celeste vai estar aqui. Tá bom? Então, ó, abscissa 8, ordenada 1. Ele vai estar sobre a diretriz, inclusive. Porque na diretriz, tá? São todos os pontos em que o x, em que o y é igual a 1, melhor dizendo, ó. Tá? Então, essa é a reta y igual a 1. Então, está aqui. Eu quero a distância do meu corpo celeste até o Sol. Vamos marcar isso aí? Aí. Tá? Agora, veja bem. Eu posso usar o teorema de Pitágoras para encontrar essa distância do corpo celeste até o Sol. Aqui é 6, aqui é 8. Tá? Posso usar o teorema de Pitágoras. Nós chamo isso de D. Aplico o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, D ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aí é tranquilo. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, fica D ao quadrado igual a 100. D vai ser 10. Tá? Então, alternativa correta, marcar letra B. Tá? Então, esse problema é especial, porque ele me dá a equação da parábola. A partir dela, eu vejo qual modelo que ela se encaixa, comparo as equações, tiro os elementos principais e concebo essa figura.
Nessa figura está tudo que eu preciso. Ok? Então vamos para frente, fazer mais exercícios. Continuamos na página 261 e vamos fazer o exercício seguinte, que é o 47. Nesse exercício, a aplicação, tá? A contextualização diz respeito à antena parabólica. Acredito que é uma estrutura conhecida de muitos. Antena parabólica, aparece a palavra parábola, tá? Tá ligado a uma estrutura tridimensional que se chama paraboloide, tá? Eu vou explicar o que é e eu vou usar a antena como apoio para facilitar a explicação, aí depois eu volto no enunciado da questão, tá? Então veja bem, então você tem essa superfície aqui, ó. Nessa superfície, eu vou traçar essa curva, tá? Então, essa curva aqui passa por esse ponto, que está nessa circunferência aqui, ó. Tá? Vai acompanhando meu cursor. Então, isso aqui é uma circunferência, tá? Então, essa curva vai entrando, ela vai sobre essa superfície interna da antena parabólica. Esse é o ponto mais baixo, tá? Está mais no interior, aí continua, até chegar novamente na borda, continua. Se você pegar esta figura, ela é uma parábola, tá? A antena parabólica não tem esse nome à toa. Esta figura é uma parábola. E aí, se você pegar o eixo de simetria, promover uma rotação dessa parábola em torno do eixo de simetria, você obtém uma figura tridimensional, que é o paraboloide. Mas o que eu quero que você veja é que na antena parabólica você pode extrair uma parábola desta forma que eu estou falando, tá? Desta forma que eu expliquei, e é isso que é importante, é isso que vai facilitar a sua vida se você se deparar com um problema desse. Ok? Então, ele conta essa história, explica, e eu vou então fazer a leitura do exercício. As antenas parabólicas receptoras captam as ondas eletromagnéticas e as refletem para um receptor localizado no foco da paraboloide, que as transforma em sinais elétricos e as envia a um decodificador que, por sua vez, os transforma em imagem ou som. Tá? Essa parte aqui é só para dizer o que é a antena parabólica, o que ela faz e a sua origem com a paraboloide, que, como eu disse, vem de uma parábola. Agora vamos para a parte que traz os números. Se a circunferência que limita uma antena parabólica tem 2 metros de raio, então é essa circunferência aqui, ó, tá? Então esse aqui tem 2 metros de raio. Eu vou colocar meu cursor aqui, continua a leitura, e o plano dessa circunferência dista 0,5 metros do vértice do paraboloide. Daqui a pouco eu interpreto isso aqui, tá? A que distância do vértice está localizado o receptor da antena? O receptor da antena é esse ponto aqui, ó, tá? Que é o foco dela. É o foco dela. Então é aqui. Aí eu liguei aqui este ponto aqui preto com esse ponto preto, que são dois pontos que estão nessa borda. Aí esse aqui é um diâmetro, ó, tá? Esse aqui é um diâmetro. Aí a distância disso aqui até o ponto vermelho é que é o 0,5. Porque este círculo ele está a 0,5 do vértice do paraboloide, que é o vértice desta parábola, tá? Então, agora eu vou tirar esta figura daí para a gente poder examinar com mais calma, tá? E com um ângulo melhor. Então, este ponto e este ponto são esses dois, que é o diâmetro desta circunferência aqui, que é essa parte externa, essa parte que você está enxergando que o meu cursor passou. Este ponto vermelho é o vértice. Este ponto azul é o foco, tá? É onde está o receptor. E ele faz uma pergunta a respeito da distância do vértice até o receptor. Ó. É isso que ele vai querer saber no exercício. A que distância do vértice está localizado o receptor? Ok? Eu vou colocar os números nessa minha parábola que está aí agora, mas que está ampliada. Só que antes eu vou colocar um plano cartesiano, porque não tem. Tá? E esse plano cartesiano, a melhor opção para ele é esta que eu coloquei aqui. Ó. De tal forma que a origem seja
o vértice. Tá? Se você tem a oportunidade de fazer, de colocar um plano cartesiano para trazer a geometria analítica para o exercício, esta é uma boa opção. Tá? Porque na hora que você for fazer a equação, você sabe que ela na parte da equação aparecem as coordenadas do vértice. Então, se o vértice for a origem, então é 0, 0. Isso já facilita as coisas. Ah, mas se eu colocasse em outro lugar, ia só complicar a sua vida. Mas se você fizesse corretamente, chegaria no mesmo resultado. Tá? Então, pelo que ele perguntou, ele quer a distância do ponto azul até o ponto vermelho. Tá ok? Agora vamos colocar os números nisso aí. Veja bem, desse vermelho até o pontilhado é a distância daqui, tá? Que está na circunferência externa até o vértice, que é o que ele fala que é 0,5. Tá? Ó, você sabe que daqui para cá é 2, porque aqui é o centro, ó, até aqui é o centro da circunferência. Daqui até aqui é 2, que é o raio. Daqui até aqui também é 2. Tá? Então, é natural que eu escreva isso. Ó. 2 para cá, e aqui menos 2, que eu já coloquei o sistema de coordenadas. Daqui até aqui, 0,5. Então, os números que estão no enunciado, eu já trouxe para o desenho. Tá? Então, isso aqui é o diâmetro, 2 para cá, 2 para lá, respeitando o sinal. Isso aqui é a distância do vértice até essa circunferência aqui, por isso que é 0,5. Aí eu não preciso mais daquela parábola, eu posso retirá-la, tá? Daquela antena parabólica, melhor dizendo. Preserva a parábola. E agora que eu tenho o meu desenho aí, que eu extraí do enunciado as informações mais importantes e coloquei nesse desenho, um aluno que faça uma questão dessa pela primeira vez, sem ter visto aonde que pode tirar a parábola ali, tá? É sujeito a ficar complicado. Mas agora você já viu, você pode depois estudar esse exercício, tá? Agora, vamos extrair, tá, informações deste desenho. Aqui eu coloquei a diretriz, porque a diretriz, ela se posiciona de tal forma que, tá, o ponto aonde ela intercepta o eixo Y, você olhar para esse ponto, tá? Olhar para o foco, o vértice fica no ponto médio. Então, a distância dela até o vértice é a mesma do vértice até o foco. Ok? O mais que eu posso fazer? Lembrar que a distância da diretriz até o foco é o P. Tá? Diretriz, foco e P são coisas essenciais no estudo da parábola. O P, o nome dele é parâmetro. Agora, como será que é a equação desta parábola? Tá? A equação desta parábola. Professor, mas por que o senhor vai achar a equação desta parábola? Olha, o que eu quero encontrar é isso aqui, ó, de acordo com o exercício. Porque o receptor da antena está aqui. A distância dele até o vértice é isso aqui. Se eu descobrir o P, isso aqui é a metade. E eu vou descobrir o P pela equação da parábola. Tá bom? Então, por isso que eu quero a equação da parábola. Porque nela aparece o P. Porque senão, de que outra maneira eu poderia encontrar? Tá? Então, tá aí. A equação da parábola aqui é a mesma do exercício anterior. Então, aqui nós não vamos repetir. Tá? Nós sabemos o quê? Nós sabemos que o x0 e o y0 é 0, 0. Por isso que nós colocamos o plano cartesiano nessa posição. Isto feito, tá? X menos 0 é x, x ao quadrado. Y menos 0 é y, então x ao quadrado, 2py. O p é o parâmetro. O x e o y representam um ponto qualquer da minha parábola. Opa! Então eu posso usar este ponto. Tá? Eu posso usar esse ponto, onde a abscissa é 2 e a ordenada é 0,5. Então, vou trocar o x por 2, vou trocar a ordenada por 0,5. Tá? Então, este é o recurso que eu estou usando para encontrar o P, porque o P aparece na equação da parábola. Ok? 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 0,5 é 1, então vai ficar 4, 2 vezes 1 é 2 vezes 0,5 é 1 vezes P é P, 4 igual a P, P igual a 4. Tá? Então, eu já sei que isso aqui é 4, ó. Tá bom? Então, o meu FV
vai ser a metade de P. Se o P é 4, só é possível que seja 2 metros. Essa é a resposta, tá? Então, o exercício é interessante, porque ele tem uma contextualização que, se você não viu antes, é sofisticada, mas saiba que da antena parabólica você pode extrair uma parábola da forma como eu fiz. Eu digo novamente, estude este exercício. Vamos para frente? Vamos fazer mais? Me acompanhe. E agora vamos lá para os exercícios complementares, tá? Na parte dos contextualizados. Uma parte assim bem importante na preparação para o Enem, na preparação de provas que tem este estilo de questões contextualizadas. Página 272, tá? É o exercício número 61. Me acompanhe. Em missão de socorro, um avião da Cruz Vermelha, voando a 300 metros de altura em relação ao solo, e o solo é plano e horizontal, jogou uma caixa de remédios a refugiados de guerra. Essa caixa fez este movimento, tá? A caixa percorreu uma trajetória parabólica. Então, do momento que ela foi lançada até, bum, o momento que atingiu o solo. E atingiu o solo a 200 metros da vertical de onde ela foi lançada. Ela foi lançada aqui, essa é a vertical, então aqui é 200 metros. Esse problema está bem fácil de entender. Você tem uma parábola, esse aqui é o arco de uma parábola, tá? É um trecho do gráfico da parábola. Aqui é 300 metros e aqui é 200. Você quer saber o quê, hein? Aí tem as perguntas, nós vamos colocar, só que antes de colocar as perguntas, eu vou colocar o plano cartesiano nessa figura, que fica mais fácil de trabalhar. Então, me acompanhe nesta missão. Tá? Aqui tem uma missão, nós também temos uma. Vamos lá. Olha, eu coloquei o plano cartesiano aqui, tá? De tal forma que o eixo X represente aqui o solo. É o mais natural aqui, tá? E o eixo Y, tá? Ele contempla este ponto aqui, que é aqui, vamos dizer, o ponto mais alto. O lugar onde, o ponto onde foi arremessado esse pacote aí, tá? Essa caixa de remédio, melhor dizendo. Então, tá aí. Aí vamos colocar algumas outras informações. Porque nós podemos perguntar, mas esse é um arco da parábola. Esse arco representaria, em relação ao eixo de simetria, esta outra metade aqui. Tá? Então, agora, mas isso aqui não faz parte do original. Nós agora estamos abstraindo e pensando na parábola como um todo. O que nós temos é isso aqui, que é a caixa de remédio que foi lançada. Mas quando a gente coloca no plano cartesiano e olha para a estrutura da parábola, essa parte aqui, tá? Ela tem uma simétrica, que é essa de cá, que isso aí fica melhor da gente observar. Ok? Este ponto aqui, nós vamos considerar que é o ponto mais alto, que é o ponto onde ela foi arremessada, tá? Então, nós podemos introduzir neste desenho as coordenadas, os números. Então, aqui vai ser o quê? 200, 0, tá? Que está sobre o eixo X. E aqui vai ser 0, 300, que está sobre o eixo Y. Essa parte aqui seria uma parte, vamos dizer, em relação ao real, é uma parte abstrata, seria menos 200, 0, tá? Essa parte aqui é simétrica a essa de cá, esse é o eixo de simetria, ok? Então, todas as informações relevantes deste desenho que foi dado, nós trouxemos para esse gráfico. E pelo gráfico, vai facilitar a gente examinar o que ele está querendo, tanto na letra A quanto na letra B, porque tem dois pedidos neste exercício. Então, eu trouxe o gráfico para o lado de cá, tá? Já dei um nome para este ponto, vértice, tá ok? Aqui é onde intercepta o eixo X, e aqui é o vértice. E aí vamos colocar a pergunta da letra A. Aqui a altura em relação ao solo, o solo é aqui, por isso eu coloquei o eixo Y aqui, passa a diretriz da parábola que contém essa trajetória. A trajetória é essa parte aqui, tá? Então, a parábola que contém a trajetória é esse todo aqui. A que distância do solo está a diretriz? Olha, o foco vai estar aqui dentro, e a diretriz vai estar aqui em cima. E aí você vai ter aquela harmonia.
diretriz, vértice, foco, tá? Essas coisas estão igualmente espaçadas. Então, eu coloquei o foco, você pode observá-lo, e coloquei a diretriz. Essa distância aqui é igual a essa distância, tá? Continuemos, vamos colocar mais coisas no nosso desenho. Chamamos isso de P, que é a distância do foco até a diretriz. Isso aí nós estamos acostumados. O que a gente quer saber, tá? O que a gente quer saber, na letra A, é a distância da diretriz até o eixo X, tá? Qual vai ser meu plano para poder encontrar a distância da diretriz até o eixo X? Meu plano é o seguinte, é encontrar o P. Porque se eu encontrar o P, eu posso pegar essa parte que é a metade, ó. Porque o P é isso aqui tudo, mas o V está no meio. Então, se eu encontrar o P, eu pego esta metade, aí somo deste preto até tocar aqui, que é 300, ó. Porque daqui do solo até este ponto preto, o vértice, é 300. E essa parte é a metade do P. Então, meu plano é encontrar o parâmetro. O que farei? O que eu posso usar? A equação da parábola, tá? Que nós fizemos no anterior, que na equação da parábola aparece o P. Vamos escrever? Agora ela tem o sinal menos, porque a concavidade é para baixo. O modelo é o mesmo dos anteriores, só que a concavidade é para baixo, tá? Então, por isso que tem esse menos. Quem é o x0? Quem é o y0? É só pegar o vértice, tá? Então, o x0 é 0 e o y0 é 300. Então, aqui vai ficar x menos 0 ao quadrado, x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 2p, y menos 300. O x e o y representam um ponto qualquer da minha parábola. Por exemplo, este. Então, pego este e substituo. Aí fica assim, x no lugar do x, y no lugar do y. Então, aqui vai ficar 200 ao quadrado, menos 2p, 0 menos 300, menos 300. Escreva isso, tá? Escrevi aqui em cima, 200 ao quadrado, menos 2p, vezes menos 300. 200 ao quadrado, tá? É 40.000. Menos vezes menos é mais, 2 vezes 300, 600p, tá? Tem 2 zeros de cá com 2 zeros de lá, eu posso cortar. Aí fica P igual a 400 dividido por 6. Simplifica 200 terços. Ah, então isso aqui é 200 terços, tá? Aí faço o quê? Pego a metade, igual eu havia dito. Qual é a metade de 200 terços? É 100 terços. Então, daqui até aqui é 100 terços. Daqui até aqui é 300. Tá? Então, apaga tudo isso. Escreve o que você está querendo. A distância da reta R até o eixo X. Tá? Isso aí vai ser o quê? 300 mais 100 terços. Aí você tira o mínimo. 3 vezes 300 é 900. 3 vezes 300 é 900. 900 mais 100, 1.000. 1.000 terços. Se você dividir, dá aproximadamente 333,33 metros, que a unidade aqui está em metros, ok? Aí está aqui a resposta, vamos para a letra B. A que altura, em relação ao solo, está o foco da parábola que contém essa trajetória? O foco está aqui, tá? Eu quero saber, então, este comprimento, tá? Vamos destacar esse comprimento e lembrar que esse pedaço do vértice até o foco é o mesmo do vértice até a diretriz. Então, isso aí está representado neste desenho. Isso aqui é o que eu quero, tá? Simples. Basta eu pegar 300, subtrair de 100 terços, que eu calculo a distância do vértice até o eixo X. Então, escreve aí, 300 menos 100 terços. Tá? Então, tranquilidade. 300 menos 100 terços. 3 vezes 300 é 900. Menos 100, 800. 800 terços, escreve aí. Que é a mesma coisa que 266,66666. Você aproxima para 266
2,267 metros. Destaca, tá? E aí não temos tempo para mais nada. Com este exercício, nós concluímos a geometria analítica, não só o estudo da parábola, mas todo esse trabalho da geometria analítica. As aulas estão gravadas, você pode rever, tá? A nossa base são os exercícios do livro, principalmente os que eu resolvi. Na próxima aula eu vou trabalhar com geometria plana. Então, um abraço a todos e até lá!